Bom dia, bom dia. Bom dia. Não sei se é É. um bom dia para o Lula. As 48 horas dele já se esgotaram. Quero saber se o juiz Sérgio Moro vai tomar algum tipo de providência, já que são, já que são recibos aqueles apresentados pela defesa dele, ideologicamente falsos. Uma expressão que vai perseguir o Lula pelo resto da vida. Diogo, O você Lula é sabe, ideologicamente falso, né? O ele Lula sempre, ele sempre foi, né? É que é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para ele é um você. recibo. O Lula é um recibo Ele, de Paraguai. ele, aluguel. ele passa Um recibo de recibo, aluguel impresso numa gráfica paraguaia com uma data falsa. uma data falsa. Não, mas sabe o que é, Diogo? Você está um pouco fora, faz algum tempo, do Brasil. Deixa eu te explicar como Só uma vez 30 existe uma carioca explicou para mim. E eu vou fazer uma adaptação, né? Uma vez ela me disse, acho que se conhece a história, eu perguntei assim, como é que é esse negócio de ficar na night no Rio de Janeiro? Aí ela falou assim, na night, Mário, tem o amigo e tem o amigo. Então é a mesma coisa. Eu dou essa explicação para tudo no Brasil. Tem as 48 horas e as 48 horas. Vamos Entendeu? ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se é 48 horas ou se é 48 Como horas. eu ouvi de um leitor falando o seguinte: olha, esse caso é insólito, né? Porque você tem a inquilina é morta, o proprietário é fantasma e as datas são inexistentes. Sem contar a cidade. A cidade é Ah, fantasma também, né? São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Toda vez que eu Ai, escrevo, eu tenho que consultar no Google para ver Como é que se onde entra o R? onde é exato. que está o N a mais. Exatamente. Se está antes ou depois do É o R. N. É, é incrível, né? É, esse é um dos casos, mas já está quase, está prestes a ser resolvido, já que nós temos 48 horas ou 48 horas, de qualquer maneira, algum dia elas terminam, o que não parece terminar tão cedo é o governo Temer, apesar desses vídeos inacreditáveis do Lúcio Funaro, né? A gente já tinha antecipado tudo. O Cláudio teve acesso, que sei lá eu como, um monte de detalhes da delação lá atrás, mas ao vivo é, e relatado por ele pessoalmente, fica ainda mais impressionante, né? Os vídeos são. É interessante porque o Funaro tem esse jeito meio doido, né? Ele, desde lá da CPI do Mensalão, mas ele é muito metódico, né? Você percebe ele, inclusive, dando detalhes dos encontros, quando foi, onde, quem estava presente, é tudo muito, muito explicadinho, né? E isso acho que faz toda uma diferença quando a gente vê esses vídeos aí, às vésperas de você votar a segunda denúncia, né, do Temer. Acho que isso precisa ser considerado. Acho que tem deputado aí que deve, como já se falou no fim de semana, aumentar a sua fatura, né, para Todo mundo esfregando as mãos, né? todo mundo Agora, esfregar. em relação a esses vídeos, tem só um ponto que me chamou a atenção, que ele disse que foram pagos R$ 200 mil ao certo deputado. E que o certo deputado para votar a favor do impeachment. E o certo deputado nem deu as caras no plenário. Eu não sei se foi pago esse deputado, não, hein? Porque é o seguinte: ele me pediu, né? O Eduardo me pediu lá, 1 milhão resolve? 1 milhão eu liquido aí para você, tal, não sei o quê. Será que o Eduardo Cunha pagou? Eu não sei não, hein? Não sei não. É engraçado que os petistas ficaram animados, né, quando saiu essa notícia do 1 milhão, né, que o Eduardo Cunha pediu 1 milhão para o Lúcio tirou lá da poupança dele para pagar, para comprar voto pró Tirou da poupança. da poupança, para pagar voto pró-impeachment, né? Aí o pessoal já falou, você está vendo, foi um golpe, impeachment comprado. Aí, só que a gente tem que lembrar que o Joesley Exatamente, a gente lembrou isso. pagou 3,5 milhões, né? Era até mais, mas só pagou 3,5. Pediram 15, mas pagou 3,5 para votar contra o impeachment, né? Então, Pois é, porque o Lula, inclusive, esteve, vamos lembrar, né? Esteve com o exatamente. Joesley conversando É com sempre uma o Eduardo Cunha. oportunidade Aliás, a minha outra pergunta é essa: será que pagaram também
É sempre uma oportunidade. Para votar contra o impeachment? Olha, não tudo sei nesse não, Congresso é CPI, é votação de denúncia, é sempre uma oportunidade para esses deputados e senadores fazerem E uma sua caixinha. oportunidade pluripartidária, né? Que o Estadão não nos ouça, mas eles roubam exatamente com os mesmos métodos, com os mesmos critérios e para os mesmos fins, né? Inacreditável como eles se assemelham. Não, a gente vai se escandalizar por causa de 1 milhão, de 3 milhões. O Temer já gastou quanto? 10, 12 bi, né? Desde a primeira denúncia até agora, já desembolsou quantos bilhões para comprar os votos? Alguns ele prometeu e não entregou, viu? Mas a gente tá falando pessoal de lá, bilhões, eu tive aí em Brasília, que você sabe. pegar o cabo. Tinha gente reclamando, como a gente já tinha falado. Não é que ele foi pegar o quê? E tem político também. Cláudio, você fala em bilhão e sai do ar assim, é complicado, hein? É porque eu sempre esqueço de botar o cabo aqui. Não, sem contar que, como disse uma matéria que eu citei hoje de manhã, ao custo do Temer também, né? Porque você tem que ser muito bem remunerado para ser visto ao lado do Temer, porque mas olha, ele prejudica muito quando eu tive as possibilidades de eleição ou reeleição de cada um desses sujeitos que se vende para o governo. Mas para todos que eu conversei aí pessoalmente em Brasília, todos disseram que a questão toda agora também não é apenas assim de receber dinheiro de emenda, não sei o que tal, é arrastar o Temer mais um ano, que é complicado. Um sujeito com 3%, né, de aprovação, carregar esse fardo, né, para a imagem dos parlamentares que vão tentar uma reeleição ou uma outra eleição em outra casa, né, no caso dos senadores, é difícil, né? E por isso mesmo está uma traição. E o advogado do Temer, aliás, olha, não fulanizando, vou falar, esses advogados todos, eles recebem uma fortuna, né, para defender esses caras todos, isso aqui. Mas uma boa parte desses advogados só faz besteira, né? Eles recebem pelas mesmo? mãos. Eles recebem mesmo? Será que eles são pagos? Bom, mas olha, os do Batista, os advogados do Cesare Batista são pro bono, viu? Não, peraí, tem a Cesária Évora e o Cesare Batista. Não confunde as coisas. Não confunde as coisas. No caso aí do advogado Temer, o cara do negócio estava público na Câmara, por ordem com o aval do Supremo, não era nada secreto, tudo mais. O cara solta um negócio daqui, chamam de ato criminoso. E, Rodrigo Maia, que já não está exatamente, né, de boa vontade com o Michel Temer, né? Aí o cara realmente explode, né? Explode mais ou menos também. Será que ele explodiu? Porque não é. E digamos que o advogado foi pego na última hora também, né? Porque o advogado foi. Olha só, o advogado... O Antônio Cláudio Mariz, era advogado do Lúcio Funaro. Pois é. Imagina. Aliás, falar em advogado, agora você tem, né? Assim, aí você tem o senhor Cacai, né? Que era assim, filosoficamente contra a delação premiada, né? Filosoficamente, né? Esse verbo lindo que você associa assim àquela figura, e agora defendendo a delação premiada do senhor Joesley Batista, né? Inclusive pedindo pareceres, né? Para doutos, né? Doutos juristas brasileiros em favor da delação. Será que eles receberam também pelos pareceres? Essa onda de traições é uma maluquice. Em vista de 2018 é inacreditável. A gente falou Rodrigo Maia com Temer. No sol, esse Chico Alencar, pobrezinho, está sendo esfaqueado pelo Guilherme Boulos, a Luciana Genro e o Ivan Valente querem o Guilherme Boulos e querem jogar o Chico Alencar ali
agora para o pasto, né? Eles vão colocar o cara ali até eles conseguirem articular, ver se o Lula não sai candidato, assim o Guilherme Boulos pode faturar uma parte da esquerda, o MBL com o João Dória. É uma traição. A rapidez é que é impressionante. De todos, né? eles estão aqui. É inacreditável a rapidez. É engraçada a justificativa, né? Ele falou assim, não, é porque ele andou falando coisas que convergem com aquilo que a gente pensa. Falando coisas. O cara deu... basta dar um chaveco ali no negócio. Basta aparecer com 18% nas pesquisas. No final das contas é isso aí, gente. Olha, as convicções brasileiras. Eu queria entender. Um dia eu fiquei conversando aqui em WhatsApp, tentei conversar com o Kim, com esse menino aí. Quem é o do ditador Kim da Coreia? Kataguiri. Não, tá. Eu já tinha falado uma vez com ele aqui no... Kataguiri. Não é Kataguiri, é Kataguiri. Kataguiri. A Kataguiri? Não, Kataguiri na Itália, o doutor. Aí que é Kataguiri. Tá bom, vai. Não sei como é. Cantagalo. Kataguiri. Não faz a menor diferença. Olha aqui. Quem Cantagalo? Quem Cantagalo? Pronto. Cantagalo. Olha aqui. Eu só queria saber uma coisa dele, assim, com a honestidade possível, né? Melhor das boas intenções. Assim, olha, vocês têm um potencial enorme, né, de votos, vocês têm muitos seguidores, vocês têm um discurso, tiveram realmente essa projeção toda desde 2013. Isso é muito importante, mas vocês se propõem como novo, né? Como novo. E na primeira oportunidade vocês se associam ao PMDB do Temer, ao Dória, né? Enfim, se associam a essa coisa toda. E assim, o que tem de novo, né? Na verdade, aí, né? O que tem de novo aí? E aí é aquele discurso assim, não, a gente optou porque não tinha como tirar, assim, não era possível tirar o Temer, porque isso ia permitir que o Lula voltasse. Esse discurso que a gente já conhece. Mas aí é justamente aquela velha história, né? Aí você concorda com crimes, né? Concorda com cometimento de crimes, e que isso não... Quer dizer, é aquele pensamento estratégico, né, da política, velho pensamento da política. Isso assim, não é pensamento estratégico, é o contrário, é o pensamento tático. O problema no Brasil é que você não pode ter estratégia, você está sempre fazendo pensamento tático, aliando-se ocasionalmente com o outro. Né? Isso, é o de curto prazo, aquilo ali. Vamos acertar aqui, fazer a aliança necessária aqui. Aí não deu, não deu 2 semanas, aí já chegou, já mudou de lado, já foi para o Bolsonaro e abandonou o Dória. Não sei se abandonou o Temer também, o PMDB. Mas, enfim, é muito difícil você... Quer dizer, acaba sendo uma dificuldade muito grande para o eleitor, no final das contas, fazer essa opção, né? Porque... E uma ferramenta importante na internet, por exemplo, essa moçada tem um know-how inacreditável, né? Que conquistou na prática, organizando essas manifestações para o impeachment, etc. Então, se eles conseguissem articular isso daí, mas com um mínimo de ordem, mínimo de critério, um pouco mais compreensível, eles teriam mais sucesso. Eu acho que ficar tirando, tentar fazer batalha cultural, a gente já conversou sobre isso no Brasil, um negócio tão jeca, uma coisa absurda, porque o Brasil não tem nada, não tem cultura. Quem vai a museu? Ninguém vai a museu. O Brasil é um país em que tem família vendendo um menininho de 12 anos para ser estuprado dentro da cela. Esse é o Brasil. Os ataques à Rede Globo, exatamente iguais, idênticos aos ataques que são feitos pelo Lula e pelo PT, idênticos, com os mesmos argumentos. Pode falar mal da Globo, mas não exatamente do mesmo jeito que fala o Lula, que fala o PT, né? Tudo muito confuso, mas de qualquer maneira, o importante é que nós temos uma traição geral, eles são apenas uma pontinha desse jogo de traições, mas com tudo isso, o quadro vai mais ou menos se encaixando, né?
Eu apanhei para danar no fim de semana porque eu tratei da candidatura do Luciano Huck como algo que está aí, está. Quer dizer, não é idiota ignorar algo que está acontecendo neste momento. Olha, eu fiz pior. Eu fiz pior. Eu me açoitei vendo o programa do Luciano Huck. Para ver se ele anunciava a candidatura durante o programa. Olha, não está longe, viu? Não está longe. Mas desculpa. Mas você não pode ignorar. O que nós sempre temos aqui é que você não pode ignorar, por exemplo, quando ele era ignorado, uma figura como o Jair Bolsonaro, que estava exatamente, história ascendente, tinha um discurso, ele podia conquistar uma parcela da população. A gente falou Como conquistou? Nós falamos isso lá atrás, e ele conquistou de fato, porque era uma candidatura que fazia sentido. A candidatura de João Dória fazia sentido antes que ele dormisse com o Michel Temer. Ele era o prefeito de São Paulo, eleito no primeiro turno, com uma força inacreditável, uma força de comunicação, inclusive, dinheiro, ia se tornar conhecido, tinha a possibilidade de se apresentar como antipolítico. Ele sujou, emporcalhou a imagem dele, se associando ao Michel Temer, e agora não tem mais volta. Mas ainda pode ser candidato, né? Lógico. Tá fora, não vai sair do nosso radar como candidato de jeito nenhum, enquanto ele não anunciar definitivamente que ele vai ficar na cinta. A rigor, o jogo tá, o mesmo Lula não está fora pode ser improvável e tudo mais, mas aquilo tudo depende do senhor STF. Aliás, está na hora, acho eu, do senhor Fernando Henrique Cardoso ter uma certa conversinha com o Gilmar Mendes, né? E com outros lá, porque essa história aí tá cada vez mais complicada, né? Porque você veja a condenação a prisão para condenados em segunda instância, na prática já foi revogado. Lewandowski já libertou mais um, né? Inclusive um político. Essa outra história aí de que condenado pode se candidatar, mesmo não sendo preso, também está andando, né? Também é muito complicado. Aí tem milico que começa a chiar, porque milico não quer ter condenado, né, como chefe supremo de Forças Armadas, né? Aí já começa a entrar num terreno um pouco pantanoso, né? Então, assim, esse judiciário aí precisa tomar jeito, porque está dependendo muito dele o quadro eleitoral que vai se consolidar para 2018 ou não se consolidar, né? Então é uma coisa meio complicada. Então, traindo a justiça, né, mano? Pois porque da candidatura, né? Porque não é só a questão do Lula, é que se o Lula não for candidato ou for candidato, muda ali também mudam as opções dos outros partidos. E o primeiro ponto dessa pauta tem de ser o afastamento do Lula, a impugnação do Lula como candidato. Eu acho um absurdo um sujeito condenado poder ser candidato. Que montou o maior esquema de estelionato eleitoral. Quer dizer, no final das contas, é disso que se trata, né? Essa eleição, assim, porque no final das contas essas traições partidárias, né, políticas, elas tendem a atrair, esses grupos acabam traindo o voto, né, do eleitor, acabam traindo o próprio eleitor, que é quem no final das contas é prejudicado. Quando a gente vê essa situação toda, Lava Jato e tudo, embora como a justiça não está traindo, né, o Supremo está traindo o resto do judiciário, revogando todos os avanços que foram obtidos com a Lava Jato, o mínimo que se espera numa campanha é que esses candidatos, quer dizer, quem se propõe realmente a fazer alguma coisa melhor, que firme um compromisso com essa ficha limpa, né, vamos dizer assim, né, de você não apoiar, não fazer acordos nem alianças com candidatos, com gente que está condenada ou que está respondendo a processo, que tem evidências. É o mínimo. É o mínimo, né? Então, essa turma mesmo... O STF tem que partir do STF. Não, o STF fez esse papelão, né, na semana passada. Já estava combinado, a gente disse aqui que estava combinado, né?
O placar previsto era de 7-4, e, no entanto, o único voto ali que surpreendeu foi o do Celso de Mello, que colocou a Carmen Lúcia numa saia justa. Tanto é que ela não tinha um voto muito estruturado. E foi aquela confusão, aquele vexame, o voto dela. E foi uma vitória apertada. Aliás, essas vitórias apertadas, elas têm criado, sim, um ambiente de insegurança jurídica no país, né? De uma corte que está dividida entre ideologia e falsas ideologias, né? E falsidades ideológicas, digamos assim. Isso está muito complicado. Então, assim, você tem um legislativo que não legisla, ou legisla em causa própria. Aí você tem um STF que se vê obrigado, muitas vezes, ou impelido a legislar no lugar do legislativo. No entanto, fazendo o jogo, muitas vezes, do legislativo mais podre, né? O executivo nessa situação que não governa. Não consegue governar. Esse julgamento mesmo, né, ele vem na esteira de outros julgamentos recentes que o STF se mostrou absolutamente, né, baixo, né? A própria questão, o próprio julgamento do Renan, né? O TSE marcou. O TSE e virou essa coisa maluca, porque assim, tudo bem, a Constituição tá bom, gente, ok, mas o fato é o seguinte: hoje você tem um STF que se autocassou, né? Tanto é que assim, o Renan não respeitou a ordem judicial do Marco Aurélio. Pisou na cabeça do... Agora o juiz federal, tudo bem, você pode discutir, um juiz de primeira instância não pode fazer isso, mas um juiz federal atendeu lá um pedido, né, e proibiu o voto secreto no caso do Aécio. Tudo bem, eles podem recorrer. Mas já tem aquela fala, que é uma fala, quando eles que gostam de encher a boca, né, para falar da preservação das instituições, eu tenho que dizer, nós não vamos respeitar, não vamos nem receber a notificação do juiz, né? É uma fala anti-institucional, é uma fala delinquente. E a maneira de colocar um mínimo de ordem nisso daí é impugnar, caçar a candidatura do Lula. Daí você, pelo menos, estabelece um parâmetro que vale para o primeiro grau. E não julgam, né, Diogo? E não julgam. A Lava Jato tá lá. Quantos inquéritos parados, quantos processos parados? Não julgam ninguém. Aí fica essa confusão. Não condena ninguém. Não condenam nem inocentam, muitas vezes. Então fica esse limbo, essa maluquice, né? Essa loucura que virou este país. Que é ótimo, né, Mário? Eu já falei uma vez aqui, esse tipo de limbo é ótimo para o Supremo, porque ele fica lá com vários processos na gaveta. Aí, quando o Congresso resolve tomar alguma medida que possa prejudicar o judiciário, eles vão e tiram, abrem a gavetinha, ligam para o senador, para quem estiver no comando, olha, tem aqui, vocês vão fazer realmente isso? Aí fica usam, né? De novo. E fica usando essa barganha. Agora, por exemplo, você tem duas votações importantes, né? Quer dizer, você tem o foro privilegiado, o Alexandre de Moraes já liberou. Então, a Carmen Lúcia poderia colocar isso na pauta, vai saber quando é que vai colocar. Depois, você tem a história agora, outra vez, da condenação, da prisão de condenado de segunda instância, que também está no ar, né? Embora eles já tenham revogado na prática, né? Já três ministros já concederam. Cada decide por conta própria. E aí você vê, aí a outra não pode ler o processo. Aí tem coisas assim também, né? Entre nós, senhores, depois de 10 horas de julgamento, a presidente do STF, lá com um voto de 30 páginas, sendo o voto de Minerva, não importa se é confuso, se não é confuso, é uma questão de formalidade, não leu o voto porque tinha 3 ministros que estavam com um voo marcado para Miami. Como é que, sabe, é um negócio. Né? Aí você tem aí, para completar a cereja do bolo, né, o Luiz Fux concedendo uma liminar para o terrorista. Para o terrorista. Aí, o que é um negócio? Já tinham decidido que cabia ao executivo extraditar. Pelo STF já estava decidido. Não, volta tudo. E os caras não entendem nada. Os italianos não estão entendendo porcaria nenhuma, patavina. Entendeu? Institucionalidade.
Porque é uma maluquice, sabe? Legalmente não estão entendendo. Porque, Não, porque estou entendendo que é o país. O país eu entendendo que é o país, é que mesmo para a Itália, que não é, tem aí as suas confusões e tudo mais. Quer Tá dizer, acabando aí, tem um minuto aí. Vamos lá, chega. quer dizer, é isso aí, né? A gente fica. Eu ontem assisti o Luciano Huck, eu vou assistir todo domingo agora. Não sei. Eu acho que a partir de 2018 você não vai assistir mais, não. Eu acho só que ele devia. O cabelo dele tá cinza. Eu acho que ele podia. Muito eu não cinza. vejo o Luciano algum. Eu não posso falar de cabelo, né? Porque Tem que ficar grisalho. Careca, eu sou careca. Para dar mais. Mais respeitabilidade. Mas ficou muito cinza. Eu conheci o Luciano, o Huck, quando ele tinha, acho que 20 anos. Então ele sempre foi um menino para mim. Ele não deve ser mais um menino, mas ele sempre foi um garoto para mim. Ele é muito mais jovem do que nós. Esse 46, não é tanto, viu? Os Não, 46, 46. Então, bem mais jovem, 20, 10 anos. 30. 10 anos, mais ou menos, 9 anos, né? Mas ele é fofo, viu?